Alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa última aula da disciplina Enfermagem em Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros socorros em casos de queimadura, tá? Como eu, quanto enfermagem, devo proceder com o paciente vítima de queimadura. A gente vai falar um pouquinho sobre os estágios, né, as classificações aí dessa queimadura, estágio 1, grau 2, grau 3, né, indeterminado, ou também considerado como grau 4, e quais os tipos aí de causas dessas queimaduras. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Queimadura é a lesão resultante da ação do calor, como energia isolada ou associada a outra forma elétrica, sobre o revestimento cutâneo. Então é tudo aquilo, né, que de forma de calor ou de energia provoca uma lesão na minha pele, tá bom? A queimadura é um dos traumas mais agressivos que pode atingir o ser humano. Sua importância decorre não só da frequência com que ocorre, mas principalmente pela sua capacidade de provocar sequelas funcionais, estéticas e psicológicas, além de grande taxa de mortalidade que acarreta. Então, essa questão de queimadura acaba sendo um grande agravamento, né? Tanto físico quanto psicológico para a vítima, né? E causa aí, além de altas taxas de mortalidade, pelo risco de infecção, dependendo aí da gravidade, né? Queimadura é uma lesão causada por agentes térmicos ou químicos ou elétrons ou radioativos que agem no tecido do revestimento do corpo humano, podendo destruir parcialmente ou totalmente a pele e seus anexos, e até atingir camadas mais profundas, como tecidos subcutâneos, músculos, tendões e ossos, que aí a gente fala de uma classificação indeterminada ou até grau 3, tá? Considera-se como grande queimado o paciente com queimadura de primeiro e segundo grau em área corporal atingida maior que 26% ou queimaduras de terceiro grau com maior de 10% da área corporal atingida ou queimadura do períneo. Essa questão de porcentagem, o paciente teve 60% do corpo queimado, né? 85% do corpo queimado. Existe uma classificação, né, de pontuação de percentual aí das áreas atingidas, né, para determinar quantos por cento do corpo o paciente foi atingido nessa queimadura, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Falando um pouquinho só sobre fisiopatologia. As queimaduras são causadas por transferência de energia de uma fonte de calor para o corpo, seja ela elétrica, por queimadura, por radioativo, por produtos químicos, né? O calor pode ser transferido por condução ou radiação eletromagnética. O caso de um raio, por exemplo, tá? É uma condução elétrica, né? As queimaduras são caracterizadas como térmicas, incluindo as queimaduras elétricas, né, por água quente, né, algo quente e também por choque elétrico, radiação e substâncias químicas. A ruptura da pele pode levar a complicações como perda aumentada de líquidos, infecções, hipotermia, cicatrização, imunização comprometida e alterações da função, aparência e imagem corpórea, edema, hipovolemia, problemas respiratórios e dor, entre outras complicações. Porque a nossa pele é a nossa proteção, né? Se eu tenho uma invasão, uma lesão, um comprometimento essa pele por uma queimadura, eu estou mais susceptível a ter algumas coisas, né? Por exemplo, fica com risco ali de infecção, né? Porque os meus vasos, a minha pele está exposta, né? Posso ter um quadro de hipotermia, porque a minha pele também, né? A minha pele externa serve para me aquecer, né? Se eu tenho a queimadura dessa pele, a minha epiderme, a minha derme, ela fica exposta e o paciente pode entrar no quadro de hipotermia, tá? Sem contar a questão da imunidade também, né? Eu estou suscetível a adquirir aí algumas bactérias por estar exposto, tá? A classificação. Então, as queimaduras, elas têm
uma classificação que é por etiologia, né? O que causou essa queimadura? Foi questões térmicas, né? Foi elétrica, foi radiação, né? Por profundidade, que a gente vem falando aí sobre de primeiro grau, né? Queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Por extensão, que é o total, né, corpóreo que atingiu essa queimadura, né? Quantos por cento o paciente teve de queimadura? E por gravidade, né? Moderado, leve, grave, né? Tudo isso é classificado as queimaduras, tá? Etiologia. De acordo com o agente etiológico, as queimaduras por agente físico podem ser térmicas, provenientes de temperatura elevada, elétricas por corrente elétrica e raio por radiação, por meio de exposição excessiva ao sol, radioativa, provocado por cobalto. Profundidade. A profundidade das queimaduras pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. A de primeiro grau vai atingir aquela só a derme ali, né? Ela vai até causar uma hiperemia, né? Vai doer um pouquinho, né? Normalmente essas queimaduras solares, né? Quando a gente fica muito tempo exposto ao sol, a gente pode dizer que teve uma queimadura de primeiro grau, que a pele fica bem hiperemiada, tem uma ardência aí, tá bom? As queimaduras de primeiro grau, queimadura solar, por exemplo, são dolorosas. Duram de 48 a 72 horas sem comprometimento hemodinâmico. Não justifica internamentos, né? Então é só mais uma hiperemia da pele, tá? Já as queimaduras de segundo grau, elas são um pouquinho mais profunda e atinge apenas a derme e um pedacinho da derme, tá? Então atinge totalmente a epiderme, a camada superior aqui, e um terço aí da derme, tá? Ela é dolorida também, pode causar bolhas, né? Fica hiperemiado e com semelhança de questões bolhosa, tá? As queimaduras de segundo grau podem ser superficiais ou profundas, conforme atingem apenas a epiderme e um terço superior da derme, evoluindo geralmente de forma benigna, com formação de bolhas dolorosas e resolução em até 14 dias. Na queimadura de terceiro grau, a pele é geralmente destruída, tanto a epiderme como a derme, tá? Com danos profundos, levando à alteração hemodinâmica na dependência da área total de superfície corporal queimada, necessitando tratamento com intervenção cirúrgica para aproximação das bordas das feridas e de enxertia cutânea. Em grau 3, normalmente esse paciente ele vai estar internado. Muitas vezes ele vai passar por vários procedimentos cirúrgicos, né? Seja para enxerto ou para aproximação de borda, tá? Casos ocorrem em que a queimadura, além da derme e a epiderme, atinge fáscias, músculos, tendões, articulações, ossos, cavidades, são classificadas e podem receber denominação de grau 4, né? Essas questões, ela atinge toda a pele, pode atingir músculo e até osso, né? Essas queimaduras de grande profundidade, elas podem sim ser classificadas como indeterminada ou como grau 4, tá? Quanto à extensão, então a classificação conforme a extensão significa o percentual da área da área da superfície corporal queimada. O método mais rápido para a determinação da área queimada é constituído pela regra dos 9, desenvolvida por Polish e Tennyson, o qual divide a superfície corporal em segmentos que equivalem a aproximadamente 9% do total. Então, cada segmento corresponde a um percentual, ou seja, o corpo é dividido em múltiplos de 9, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, tá? Pensando aí no adulto, né, cabeça e pescoço, eu vou mostrar aqui na imagem que é melhor, ó. No adulto, cabeça e pescoço, 9%. Membros superiores corresponde a 9%. Parte do tórax frontal, 18%. Parte do tórax dorsal, né, corresponde a 18%. Região de períneo, 1%. E membros inferiores, né, se forem atingidos, queimados, é considerado 18% cada um, tá?
Já na criança, tem algumas diferenças, né, em questão de membros inferiores e cabeça, tá? Enquanto no adulto a cabeça é 9%, cabeça e pescoço 9%, na criança é 18%, tá? Tórax posterior e dorso é 18 cada um, tá? Membros superiores na criança é igual no adulto, 9% cada um. Membros inferiores na criança é um pouquinho diferente. Enquanto no adulto é 18% cada um, na criança é 13,5% cada membro, tá bom? Então, a extensão, né, na hora que fala assim, o paciente teve tantos por cento do corpo queimado, é assim que é realizado esse cálculo, tá? Primeiros socorros em queimaduras. Colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria com jato suave por aproximadamente 10 minutos. Isso aí, a gente deve fazer muito em cuidados extra-hospitalar, né? Então, foi um acidente doméstico, o que eu faço? Abre a torneira, deixa a água corrente ali, né? Compressas úmidas e frias também são indicadas, principalmente em grau 1 e grau 2, né, que teve aquela hiperemia, né? Então, pode sim se colocar compressas úmidas e um pouquinho frias para contrair aí o músculo e evitar um pouco a ardência, tá? Se houver poeira ou insetos no local, mantenha a queimadura coberta por pano limpo e úmido. No caso de queimadura em grande extensão do corpo por substâncias químicas ou eletricidade, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes. Então, se for aí um grau 3, né? Se for uma queimadura por substâncias químicas, não adianta só água corrente, não. Precisa ir para um pronto atendimento, tá? Num hospital aí para fazer uma abordagem, cuidados adequados, tá? Atenção, nossa, isso é muito importante, né? Nunca toque a queimadura com as mãos sujas, porque se minha pele tá lesionada, eu vou lá com a minha mãozinha suja, né? Tem as bactérias transitórias, ela vai entrar rapidamente na corrente sanguínea do paciente. Nunca fure bolhas, não é recomendado furar essas bolhas, porque as bolhas, elas fazem parte do processo de cicatrização, né? Essas bolhas, elas podem ser rompidas e debridadas como pele morta lá no cuidado intra-hospitalar, tá? Nunca tente descolar tecido granulado na pele queimada, tá? Nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado. Nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura. Existem fármacos específicos para queimadura, tá? Nada de colocar manteiga, pó de café, pasta de dente aí nessas queimaduras, tá bom? Isso a gente tá pensando em cuidados extra-hospitalar, tá? Cuidados de enfermagem intra-hospitalar. Fornecer oxigênio umedecido, monitorar rigorosamente o paciente ou ventilação mecânica. Então, normalmente, quando esse paciente ele tem uma queimadura mais extensa corpórea, né, ele vai estar com um pouquinho com sinais vitais alterados, vai precisar aí de um oxigênio por conta de queda de saturação. E lembrando, quando se tem uma queimadura de grande extensão, o paciente pode entrar num quadro de desidratação, tá? Porque a pele fica exposta, né? Ela vai precisar aí de uma hidratação endovenoso que seja, tá? Manter as extremidades aquecidas, porque o paciente pode entrar num choque, numa questão de hipotermia, tá? Monitorar o débito urinário pelo menos a cada hora e pesar o paciente diariamente, se for o caso, né? Limpar as feridas diariamente, realizar o curativo da ferida de acordo com a prescrição, evitar a pressão, infecção e mobilização dos enxertos da pele. O que seria isso, né? O paciente grande queimado, internado numa enfermaria de grande queimado, ele precisa ter esse curativo feito diariamente. E como que a gente faz um curativo, né? Como o curativo ele vai absorver muito, porque a pele ela tá sugando aquilo, quando a gente for retirar esse curativo, a gente precisa umidificá-lo. Então, a gente joga sorinho lá naquela gasa, naquela atadura, até umidificar e tira lentamente aí esse curativo anterior. Faz uma lavagem com soro, né? Volta a colocar o fármaco e oclui ele novamente, tá?
avaliar com frequência a temperatura corporal central, fornecer ambiente aquecido por meio de cobertores térmicos, que eu volto a dizer, pacientes grandes queimados, eles podem entrar num quadro de hipotermia, tá? Posicionar o paciente cuidadosamente a fim de evitar posições flexionadas na área queimada, né? Então, se meu paciente teve todo o membro superior queimado, se ele estiver com o braço fletido, né, uma lesão vai acabar grudando na outra, digamos assim, e no momento de uma extensão, isso pode lesionar mais ainda a ferida, tá? Oferecer analgésico aproximadamente 20 minutos antes do processo doloroso. Fornecer tranquilidade e apoio emocional. Às vezes, o paciente vai passar por um procedimento de debridamento, né? Retirar aquela pele morta, né? Aquela lesão bolhosa que é feito intra-hospitalar, por exemplo, se for o caso, né? Então, para retirar toda aquela pelinha morta que está solta ali, é um processo doloroso. Quem faz esse desbridamento ou é o enfermeiro ou vai ser o médico, né? Mas nós, quanto enfermagem de forma geral, a gente deve ter consciência de fazer a administração de um analgésico, se estiver na prescrição, antes de realizar o procedimento, tá? Usar a abordagem multidisciplinar para promover a mobilidade e a independência. Explicar todos os procedimentos ao paciente e à sua família em termos claros e simples. Então, tudo que for ser realizado, explicar para o paciente os passo a passo de como que vai ser, né? O antes, o durante e o depois, tá? A equipe de enfermagem deve estar preparada para quaisquer intercorrências junto ao paciente. Para isso, esta deve ser portadora de um conhecimento global do processo fisiopatológico e da terapêutica a ser ministrada ao paciente queimado, uma vez que condutas inadequadas na assistência de enfermagem pode provocar sequelas físicas e psicológicas irreversíveis ao doente, né? Então, por que eu deixei esse lembrete, né? A enfermagem não pode usar qualquer fármaco naquela queimadura, né? Ah, isso daqui é de lesão para pressão, eu vou usar aqui nessa queimadura. Não, porque às vezes eu posso estar agravando aí o quadro do meu paciente, tá? E a enfermagem também precisa estar preparada psicologicamente para lidar com esses tipos de paciente, né? Porque precisa ter um aporte psicológico com esse paciente, justamente aí no pós-quadro de queimadura, tá? A importância da equipe de enfermagem estar habilitada a prestar atendimento de forma correta e humanizada às vítimas de queimadura é essencial para o diagnóstico do paciente a curto e longo prazo, né? Então, essas queimaduras têm um longo tratamento, né? Não é só a questão do curativo, mas tem um aporte psicológico também, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho para vocês, fiquem com Deus e até mais.